Fala galera, tudo bem com vocês? Professor André aqui falando. Estou fazendo uma sequência de vídeos para vocês para mostrar essa questão da reta tangente, né? Como encontrar a equação de uma reta tangente a uma curva, a uma função f, passando por um determinado ponto A. Beleza, pessoal? Eu fiz 3 vídeos anteriores, vou deixar um cardzinho aqui depois para vocês verem. Não pode deixar de ver os vídeos anteriores para entender a resolução desse exercício aqui, tá? Nesses vídeos anteriores, eu mostrei para vocês como a gente pode encontrar o coeficiente angular de uma reta tangente usando esta fórmula aqui, olha. Essa fórmula que está descrita aqui, olha. Deixa eu só marcar ela, essa daqui. Limite de f de x menos f de a com x, dividido por x menos a com x tendendo a ou uma equivalente, limite de f de a mais h menos f de a dividido por h com h tendendo a zero. A gente pode usar uma dessas duas fórmulas, as duas chegam no mesmo resultado, para poder encontrar o coeficiente angular da reta tangente que passa por uma determinada curva em um determinado ponto. Então, observe o seguinte, eu vou fazer o exercício, o exemplo, eu não lembro se é exemplo 2, acho que é o exemplo 2 da página 132 do livro Cálculo 1, Cálculo Volume 1, do James Stewart, sexta edição. Beleza, pessoal? O exercício diz o seguinte: encontre a equação da reta tangente à hipérbole y igual a 3 dividido por x no ponto de coordenadas 3 e 1. Então, observe o seguinte, isso daqui é o gráfico de uma função, eu tenho uma função aqui, beleza? Y igual a 3 dividido por x, que eu também poderia chamar de f de x igual a 3 sobre x. Tá? Isso tem um gráfico, eu não vou fazer o gráfico agora, mas depois eu posso abrir o GeoGebra aqui e mostrar esse gráfico para vocês rapidinho. Ela tem um gráfico e com certeza esse ponto aqui, olha, esse ponto que está mostrando aqui, 3 e 1, faz parte, é um ponto no gráfico dessa função. Observe que se eu substituir 3 nessa função, f de 3 vai dar 1. Tá? Então o ponto onde que eu quero encontrar a reta tangente, a equação da reta tangente, vou chamar de ponto A, ele tem coordenadas 3 e 1. Beleza, pessoal? Então, como que eu vou fazer para encontrar o coeficiente? Opa, deixa eu arrumar isso aqui, perfeito. Coeficiente angular da reta tangente a F passando pelo ponto A. Gente, basta eu substituir em uma daquelas fórmulas ali que eu calculo o coeficiente angular. Eu vou usar essa primeira aqui, tá? No próximo exercício eu uso aquela outra para vocês verem como é que usa a outra. Então a forma diz o seguinte, para eu calcular o coeficiente angular, eu vou fazer essa conta aqui, ó. M é igual ao limite de f de x menos o f do A dividido, né, por x menos a, o x tendendo a A. Eu já expliquei nos vídeos anteriores que isso tem a ver com a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo x no sentido anti-horário, tá? Mas vejam os vídeos anteriores para poder entender melhor. Beleza? Vamos lá, gente. Calculando esse limite. Então, vou repetir aqui, ó. Limite. O A. Quem que é o A nessa jogada? O A é sempre o valor da abscissa, tá? Esse aqui é o F de A. É o A, quer dizer, e esse daqui é o F do A, tá? Então, na verdade, o que eu tenho é isso daqui, ó, o valor do A, as coordenadas A e F de A. Isso daqui é a função, beleza? O F de x. Então, basta eu substituir na fórmula, vai ficar limite de F de x, que é 3 sobre x, menos o F de A, que é 1, dividido pelo x menos A. Então, vou botar aqui, ó, x menos, o valor do A é 3. Tá? E agora eu tenho que fazer o x tender a A. Qual que é o valor do A? É 3. Tá? Toda vez que a gente calcula esse limite, gente, se a gente substituir direto, sempre vai dar indeterminação matemática. Observe.
3 dividido por 3, 1. 1 menos 1 vai dar 0 em cima. E 3 menos 3, 0. Tem que dar mesmo indeterminação matemática, tá? Esse limite sempre vai dar indeterminação matemática e para a gente descobrir qual é o valor dele, a gente vai ter que eliminar essa indeterminação matemática. Como é que a gente vai fazer isso? Deixa eu fazer aqui de caneta preta. Opa, botei vermelho aqui, 0. Tá? Isso vai ficar m. Eu vou resolver essa expressão aqui em cima, olha. 3x menos 1, tá? Isso para resolver, eu vou usar o denominador comum ali, que é x, tá? Vai ficar limite, com x tendendo a 3, tá? Na parte de cima dessa fração, o denominador vai ser x, tá? Que é o denominador comum. Aí eu faço esse x que está aqui embaixo, dividido por esse x aqui, x dividido por x dá 1, 1 vezes 3, 3. X dividido por 1, que está aqui embaixo, vai dar x, e x vezes 1 vai dar x. Então a expressão em cima ficou assim, isso dividido por x menos 3. Gente, se eu substituir o 3 aqui nesse limite, vai continuar dando do 0 sobre 0. Tá? O que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar arrumar uma forma de cortar esse cara aqui, ó. Este e este. Porque eles que estão fazendo causar a indeterminação matemática. Então, para fazer isso, primeiro eu vou usar aquela velha, conhecidíssima continha de fração, né, divisão de fração. Eu repito a primeira, repito a de cima e multiplico pelo inverso da de baixo. Isso é uma divisão de frações. Então, tá aí, já está quase legal para simplificar aí esse 3 menos x com esse x menos 3. Eu ainda não posso simplificar os dois, porque eles estão diferentes, tá? Mas quando eu simplificar eles, vai parar de dar a indeterminação matemática, vai parar de dar o 0 sobre 0, que é o nosso grande problema. Então, vou continuar aqui, m igual. Nessa expressão aqui, ó, 3 menos x, eu vou reescrever ela diferente. Eu vou reescrever ela assim, ó. Vou colocar o menos em evidência, vai ficar menos 3 mais x, tá? Sobre x, que multiplica 1 sobre x menos 3. Observe que quando eu coloquei esse menos em evidência aqui, eu pude escrever essa expressão aqui de uma forma diferente, mas igual. Porque se eu operar com esse menos aqui, vai dar a mesma expressão que está aqui em cima. Tá? Se eu operar esse menos com menos aqui e esse menos com esse mais, vai dar a mesma expressão que está ali em cima. Mas aqui é mais vantajoso, porque aqui eu tenho x menos 3 e agora aqui eu também tenho x menos 3. Eu posso simplificar. Então, simplificando essa expressão, vou cortar aqui, cortar aqui. O resultado vai ficar isso daqui, ó. Que o m é o limite do x tendendo a 3 de menos 1 sobre x. Observe que agora eu posso substituir o 3, que não vai dar mais indeterminação matemática, e eu vou encontrar o meu coeficiente angular da reta tangente. O coeficiente angular vai dar menos 1/3. Esse é o coeficiente angular da reta tangente. AF de x igual a 3 sobre x do ponto A igual a 3 e 1. Gente, o exercício pede para encontrar a equação da reta tangente, tá? Ele não pede para encontrar apenas o coeficiente angular. Então, a equação da reta tangente, tá? Eu posso usar aquela formulazinha rápida para encontrar a equação da reta, tá? A equação da reta, a gente usa aquela formulazinha assim, ó. Vou botar em vermelho aqui, ó. M que multiplica y menos y. Opa, desculpa, corrigido. M que multiplica x menos x0 igual a y menos y0. Tá? O M a gente já tem, que é o coeficiente angular, deu menos 1/3. Vamos substituir na forma. Vai ficar menos 1/3, que multiplica x menos. O valor do x0 pode ser esse daqui, ó. Tá? Menos 3 igual. Pode ser não, tem que ser esse, né? É o único ponto que eu tenho.
igual a y menos 1. Está aí a equação da minha reta tangente, aquela função, no ponto A. Beleza? Vou tentar colocar aqui no GeoGebra rapidinho para vocês verem se está certo. GeoGebra. Usei o GeoGebra, hein, gente? Para conferir as coisas que vocês estão fazendo. Tá? Então, observe que o exercício pediu para encontrar a equação da reta tangente e nós encontramos a equação da reta tangente. GeoGebra está abrindo aí, meu computador está um pouquinho lento, mas já vai abrir. Aí eu mostro para vocês como que se os nossos resultados encontrados nessa atividade estão certos. Só vou aumentar a fonte aqui para ficar mais, os números ficarem um pouquinho maior para vocês enxergarem. Beleza, gente. Olha, a função que eu tinha era f de x igual a 3 sobre x. Ela é chamada de hipérbole. Olha o desenho dela como é que é. Tá bom? O 3 menos 1, vou digitar aqui, ó. A igual a 3 menos 1 não, era 3,1. É esse ponto que está aparecendo aqui, ó. Então, eu quero a equação da reta tangente que passa por esse ponto. Observe que a equação da reta tangente vai ser decrescente, né? Para tangenciar aqui, a reta vai ter que ser decrescente. Vamos digitar lá o que a gente encontrou, tá? Vou copiar aqui, ó, menos 1/3, que multiplica x menos 3 igual a y menos 1. Vamos botar lá no GeoGebra. É menos 1/3 menos 1/3 que multiplica x menos 3. Ah, lá já está bem paralelo lá, bem na direção que a gente estava pretendendo. Paralelo não, tem nada a ver com paralelo, tá, gente? Desculpe. Igual a y menos 1. Observe que encontramos certinho a equação da reta tangente que passa pelo ponto A. Se eu der zoom nessa região, vocês vão ver que daqui a pouco a gente não identifica mais quem é a reta e quem é a curva. Essa é a característica da reta tangente, tá? Conforme você vai se aproximando do ponto A, a reta se confunde com a curva. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que ele ajude vocês aí nas resoluções de exercício. Um forte abraço, hein?